Oi, pessoal, professor Joseir para mais uma aula. Vamos falar agora de radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Vamos agora ver os termos de uma radiciação. Então, o número que fica aqui nessa parte do sinal do radical, você vai chamar de índice. O número que fica dentro do radical é o radicando e o resultado é a raiz. Exemplo, tem aqui raiz quadrada de 81 igual a 9. Então, índice 2, radicando 81, raiz 9. Vamos continuar. Observações. Então, o sinal, ó, esse sinal que você vê na operação, nós vamos chamar de sinal do radical. O índice 2 significa raiz quadrada. Ó, índice 2, raiz quadrada de 16. O índice 3 significa raiz cúbica. Você tem aqui raiz cúbica de 8. O índice 4, raiz quarta. E assim você vai ler. Então, raiz quinta. Então, raiz quarta de 16. Se for ler outro exemplo, raiz quinta de 32. Então, você tem exemplos de radiciações. Então, você tem aqui, não é necessário escrever o índice 2 no radical para a raiz quadrada. Então, quando você tem uma raiz quadrada, você não precisa escrever o índice 2, já está implícito. Você vai ler logo, ó, raiz quadrada de 49. Não precisa você escrever o índice 2 para a raiz quadrada. Vamos ver exemplos aqui, ó. Então, como é que eu vou ler? Raiz quadrada de 49. Raiz cúbica de 8. Deixa eu só colocar aqui esse... Está apagado aqui, vou colocar o sinalzinho do radical. Raiz quarta de 81. Vamos agora fazer alguns exemplos para determinar as raízes. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 81. Já que ela é a operação inversa da potenciação, raiz quadrada de 9, você quer um número que é elevado ao quadrado, você obtenha como resultado 9. Qual é o número? 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3, porque, vou colocar aqui o sinal de equivalência, equivale a dizer que 3 elevado ao quadrado, ó, porque o índice é 2, então quadrado, 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 25, 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Eu só estou aqui justificando a resposta. Você já sabe direto que a raiz quadrada de 9 é 3, que a raiz quadrada de 25 é 5, mas eu estou aqui justificando a resposta. Raiz quadrada de 0. Qual é o número que é elevado ao quadrado? Você vai encontrar 0. Como resultado zero, 0. Porque 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é igual a 0. Vamos ao próximo. Raiz quadrada de 1 é 1. Isso equivale a dizer que 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1. Pontinho significa multiplicação. Igual a 1. Raiz quadrada de 16. 4. Sinalzinho de equivalência, como se fosse um porquê, né? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4 é igual a 16. Raiz quadrada de 81. 9. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é igual a 81. Raiz quadrada de 84. 8. Porque, sinal de equivalência, 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. Raiz quadrada de 100. 10. Porque 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, igual a 100. Raiz cúbica de 8. Eu quero o número que é elevado ao cubo. Eu encontro como resultado 8. Qual é o número? 2. Porque 2 elevado ao cubo, ó, porque a raiz é cúbica. Operação inversa da potenciação, da radiciação, potenciação. Operação inversa da potenciação é a radiciação.
2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz quinta de zero é qual? O número zero. Que zero é elevado à quinta, não precisa nem eu escrever aqui, ó. 0 vezes 0, não precisa nem fazer isso. Eu estou fazendo só para você relembrar a potenciação. É 0 vezes 0. 5 vezes, né? Multiplicado 5 vezes. Não precisa você fazer isso. Então, quando a base é 0, expoente é diferente de 0, o resultado é 0. Mas você poderia já colocar, pular essa parte toda aqui e colocar 0. Raiz sexta de 1. Então, ó, 1 elevado à sexta. Então, a raiz sexta de 1 é 1. Por quê? 1 elevado à sexta não precisa, ó, você também fazer, ó. A base é 1, expoente é 6, não precisa você multiplicar. Quando a base é 1, você já sabe que o resultado vai ser 1. Não precisa você fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 6 vezes. Não precisa. Imagine se fosse 10 vezes, 100 vezes, você fazer 1 elevado à centésima, você não vai precisar fazer isso. Então, você já vai direto, o resultado é 1. Raiz quinta de 32. Qual é o número que é elevado à quinta potência? Você obtém como resultado 32, 2. Então, equivale a dizer que raiz quinta de 32 é 2, porque 2 elevado à quinta é 2, ó, multiplicado 5 vezes, base 2, expoente 5, é igual a 32. Deixa eu melhorar isso aqui, ficou muito apertado aqui, vai ficar ruim para você ver. Então, é 2 vezes 2. Quando você vai pegando a prática da potenciação, lembrando, pontinho é multiplicação, 32. Então, raiz cúbica de 125. Qual é o número? 5. Por quê? 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Pronto. E o último aqui, raiz quarta de 16. Qual é o número? 2. Qual é o número que é elevado à quarta? Você obtém como resultado 16 é 2. 2 à quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Então, gente, estamos aí. Radiciação, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.